sustentáveis, baseados em modelos mentais do passado. E na medida que a gente comece a ver as implicações que todo esse modelo que criamos no passado tem sobre a natureza e sobre a sustentabilidade, não dá para simplesmente melhorar um pouquinho o que existe. E quase em todas as áreas nós temos que reinventar o jeito de trabalhar em parceria com a natureza. Se nós fôssemos criar uma empresa do zero, seria assim. Como é que está hoje? E aí a transição de hoje para esse ideal é que é a reinvenção. E muitas vezes nós vamos ter que fazer uma mudança radical, ou seja, ir à raiz e fazer tudo de novo. Isso exige investimentos muito pesados, muitas vezes, não só de capital, mas muitas vezes de energia humana e criatividade, porque a reinvenção exige inovações radicais. O alimento ele tem algo a mais, né, do que só um prato feito. Ele tem que ter amor, tem que ter carinho. O plantar ele, o colher hoje aqui é o complemento. Porque tu ir no mercado e comprar um alface é uma coisa, agora tu ir na horta, colher, cultivar ele, levar na mesa, ver as tuas crianças participando disso, ver as pessoas vendo, ai, como tá bonito, como mingou, o tempo não foi bom e tal. O alimento é o complemento da vida, não só para saciar a fome. Sou de uma família de cozinheiros, não tem nenhum grande chefe, mas todos cozinham muito bem. E a vontade era isso, era sempre de estar produzindo alguma coisa para alimentar. As atividades do sítio no geral, cuidar dos bichos, plantar, de vez em quando fazer as trilhas, as crianças brincando na praia do Saci, a sauna, acho que está tudo faz parte do grande barato de morar aqui e trabalhar desse jeito. Viver de forma sustentável é o que a gente tem feito aqui, né? A gente vai criando as crianças aqui, plantando, colhendo, criando alguns animais, recebendo o hóspede, né? Então acaba girando tudo em torno da propriedade, né? Então a gente mora aqui na propriedade, vive e vai recebendo os hóspedes, né? A Acolhida ela é uma associação de agricultores familiares, na verdade é uma associação que vem de outros países já, nasceu na França, né? Aqui no Brasil ela surge de um movimento de busca de valorização da agricultura e de proposição de outro tipo de agricultura, apesar de ser uma associação que se dedica à prática do turismo, né? Ao desenvolvimento do turismo. O turismo visto por nós, né, dentro da associação como uma ferramenta, um instrumento para que esse tipo de agricultura diferente, que é a agricultura orgânica, possa ser viável, né? Que motiva, né, a criação da acolhida não se perde, que é a necessidade que a gente tem de botar essas cidades pequenininhas, rurais e atividade de agricultura no mapa. Né, no mapa econômico, no mapa geográfico. Então a ideia da acolhida é essa, de, claro, né, através do turismo gerar uma renda extra e tal, mas principalmente colocar esses dois mundos que são separados, o urbano e o rural, em contato e com um contato de convivência, né? Tem que ser sustentável financeiramente, só que a gente não abre mão daquilo que é o princípio, né, da instituição, que é a coerência ambiental, no sentido da produção, mas do manejo dos recursos naturais. Aqui a água, a gente tem abundância, né? Então as águas podem ser captadas da nascente, não precisa ser reaproveitadas de chuva. Agora a questão do que sobra da cozinha, do almoço, aí isso fica para os bichos, né? Para o porco, para a galinha. E a ideia é isso mesmo, usar o material na construção, o material que tem no local, as pedras, a madeira, a lenha toda da floresta, que tem bastante. Tem uma serpentina no fogão a lenha, então enquanto faz a comida já está esquentando a água da pia, do banho. E vai se aproveitando também dessa forma, né? A gente tem uma roda d'água, que também já está gerando um pouco de energia, mas vai ser só uma coisa para o jardim. Mas tem um moinho para fazer a farinha. É uma folha que cai, que tu vai juntar para fazer o composto. É direcionar um pouco essa coisa dos gastos excessivos. Com tudo, com roupa, com material, com tudo que diz respeito a viver aqui, a gente está sempre tentando ser o mais sustentável possível, né? Não dá para ser totalmente ainda, mas é um dos sonhos.
É o respeito às pessoas, é o respeito ao meio ambiente, é uma coerência, né, entre o que você fala e o que você faz. No geral tá se mudando, as pessoas estão um pouco mais voltadas para a natureza, a preocupação com uma alimentação mais saudável já é bem forte e um modo de vida assim mais saudável. Eu acho que tem mudado, né? Eu parti para isso, eu mudei, mas foi uma mudança mais radical. Mas no geral as pessoas que a gente recebe, a gente vê que estão procurando uma mudança, né? Nem que seja por um final de semana, uns 15 dias, mas querem participar, querem plantar, querem rachar lenha, querem usufruir de uma vida mais simples e mais autêntica, vamos dizer, né? Eu diria que o Brasil hoje é o país que tem a maior robustez de recursos para energia renovável. Temos o maior parque mundial hidroelétrico e temos uma razoável incidência de radiação solar que contempla todo o território nacional e ela é comparável aos países que têm o maior índice de radiação solar do mundo. Definimos energia limpa como aquela energia que gera o mínimo impacto ambiental. A engenharia eólica, solar, a energia da cana-de-açúcar. A gente entra no lugar onde os proprietários estão e a intenção nossa por 20 anos é ser vizinho deles, né? Os proprietários, eles continuam com suas atividades normais, seja ela na questão dos plantios, grãos, batatas, enfim, e também na questão da pecuária. O impacto ambiental é a estrutura que está em volta, né? E as estradas, basicamente, né? Mas a maioria das estradas aqui foram construídas onde já tinha algum tipo de estrada, né? A gente adequou a estrada para o transporte dos equipamentos pesados, né? Através da geração da energia eólica, a instalação dos parques do município de Água Doce, a arrecadação do município ela cresceu, tendo em vista a questão do ISS, possibilitando para a população uma melhor qualidade de vida, através das melhorias em todas as áreas, sejam elas na educação, na saúde, no transporte. Aqui nessa região de Água Doce, além da altura, a gente está aqui em torno de 1.300 a 1.350 metros acima do nível do mar, a gente tem nessa região um choque de massas de ar, né? Então por isso que a gente tem essa incidência boa para a geração eólica, né? Esse aqui é o maior parque de Santa Catarina, tanto é que Água Doce é a capital do vento, né, a capital da energia eólica. E a gente tem também um parque em Bom Jardim da Serra, que são 66 aerogeradores também. Cada aerogerador desse tem capacidade de produzir 1,5 megawatts. Falando por máquina, em torno de 5.000 pessoas cada aerogerador desse. Então a gente produz energia aqui com nossos 86 aerogeradores para 500.000 pessoas, né? Esse parque foi fundado em 1978 pelo seu Wolfgang Wege. É uma área com 1.300.000 metros quadrados que contém várias espécies da fauna e da flora da região. São 14 itens que são os pilares que administram, que fazem parte da empresa, e o parque está dentro do pilar sustentabilidade. Uma indústria têxtil que faz a parte de tingimento dentro dela, ela acaba usando uma quantidade alta de água. A nossa preocupação sempre é otimizar o processo, usar a menor quantidade possível de água já para produzir a peça final. Reduzindo esse consumo, você vai ter uma geração menor de água no final do processo. Essa água ela sai com um certo grau de contaminação, então a gente tem que tratar essa água, recuperar ela, fazer ela ficar de uma forma adequada a ser devolvida ao ambiente.
Além disso, a gente tem uma recuperação de água. Então, uma parte dela, em torno de 50 mil litros de água por hora, ela é recuperada e retorna à empresa. Então, a gente tem um ciclo fechado numa parte da água e outra parte devolvida ao Rio Jado dentro de todas as exigências ambientais. O objetivo final da empresa é lucro. A gente vai chegar no final, é o lucro para a empresa poder se manter, mas é o lucro de uma forma adequada a poder gerar essa estrutura bacana para a própria comunidade. Quando a mentalidade do dono, a mentalidade da pessoa, do administrador, do gestor da empresa é uma mentalidade que busca ter uma empresa que seja competitiva, ao mesmo tempo que consiga atender todas as demandas que a sustentabilidade exige, que seria o tripé sustentável, que é sempre o desenvolvimento econômico junto com o meio ambiente, junto com o social, aí sim você vai ter um grande ganho. Uma das grandes questões de sustentabilidade é analfabetismo ecológico. E nesse sentido a educação, mas a educação de nossas crianças não, é muito mais. A educação dos nossos líderes. Existe uma quantidade enorme de líderes na área pública e privada que são líderes analfabetos ecologicamente. O empresário, ele é uma pessoa que tem sensibilidade e ele procura entender. Obviamente, alguns demoram anos, outros demoram muitos anos para entender, outros demoram pouco tempo. Mas a grande diferença está na sensibilidade dele perceber e na responsabilidade dele implantar isso dentro das organizações. A Eliane já desde a década de 80 que ela vem se preocupando com a questão relacionada ao meio ambiente. Como gerenciar os impactos gerados pela produção de revestimentos cerâmicos. Em 1986, então, ela adquiriu um equipamento chamado filtro prensa, que era para tratar os efluentes gerados no processo produtivo. E de lá para cá, então, uma série de ações, seja na gestão de emissões atmosféricas, efluentes líquidos, reutilização de água, minimização de resíduos, educação, conscientização dos funcionários. Então, esse trabalho tem iniciado nesse período e até os dias de hoje ele se mantém. São produtos hoje com apelo voltado para a questão ambiental, o produto verde. Então ele já vem de um conceito de ser formado, produzido por materiais que são reutilizáveis. Então as quebras, por exemplo, que tu gera num processo, ela é triturada e transformada novamente num produto a ser reaproveitado. Nós somos uma indústria que demanda intensivamente energia, seja ela na sua forma elétrica ou mas especialmente na energia térmica, Ligado à energia térmica está a emissão de gás carbônico. Então esse ponto exige atenção, primeiramente como gastar o mínimo possível de energia térmica. E em segundo lugar, acho que o desafio para o futuro é medidas de mitigação em relação ao gás carbônico posto na atmosfera. Existe uma legislação, uma resolução do CONAMA que determina o índice de emissão de gases da chuva ácida, daqueles que promovem a chuva ácida, que é o SO2 e o NO2. Mas a legislação brasileira não é específica na questão da emissão de gases de efeito estufa. Porque até hoje não se entende como prejudicial à saúde o gás, o CO2. Então, como não é prejudicial à saúde pública, não existe legislação.
Quando eu fiz o meu curso de formação lá na década de 80, a gente ouvia falar muito no conceito do desenvolvimento sustentado, né? Precisamos preservar os recursos naturais para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento das futuras gerações. E passados mais de 20 anos, hoje a gente percebe, assim, nós já passamos os 7 bilhões, né, de pessoas no planeta, e a gente percebe, é interessante, assim, como a gente visualiza essa mudança de cultura, de conceito, seja por parte de ações concretas realizadas pelas empresas, seja por parte do desenvolvimento das ONGs, que cobram das empresas, e isso é importante, seja por parte da área de educação, que também tem inserido, né, esse conceito nas escolas, seja por parte da própria legislação, cada vez mais restritiva, cobrando das empresas. Nós temos que voltar para 1980, quando o governo federal criou um decreto enquadrando a região como uma das 14 mais poluídas do Brasil. E o governo federal fez isso porque estava no auge da exploração do carvão na bacia do Rio Aranguá, do Uruçanga e do Tubarão. E até hoje essa situação de caos continua. Um dos setores hoje mundiais de produção de bens ainda mais impactantes seja a mineração, principalmente porque ele desestrutura a coisa mais complexa que nós temos, que é solo. Desestrutura a dinâmica da água, etc. Então, isso nunca foi preocupação da mineração. A mineração estava preocupada em tirar o minério e deixar uma área lá, plantando árvores, achando que estava recuperando. Mas há uma tendência hoje, os australianos desenvolveram muito bem isso, hoje vários países, onde a preocupação é de fato buscar uma nova funcionalidade das áreas mineradas. E também que o social esteja muito ligado às áreas mineradas. Então, eu diria que é um novo paradigma na mineração hoje, onde a água é o centro das atenções, manter a dinâmica da água, manter a possibilidade de refazer o solo, que é o bem mais precioso que se tem, né, sobre a terra. Matar um rio não é inteligente. Não é inteligente. Mas isso está ocorrendo. Agora, é isso que tem que ser debatido muito profundamente, e não são as leis que vão mudar esse país. É consciência. Talvez a coisa mais interessante seja a ideia de concertação. Concertação com C, ou de orquestração, aonde é preciso afinar todos os elementos que estão trabalhando em prol da humanidade como um todo. A sociedade tem esses compartimentos de que meio ambiente é uma coisa, produtivo é outra. E exatamente é essa mentalidade nova que tem, de que esse conjunto, quanto mais nós estivermos afinados, mais todo mundo segue junto. O setor florestal, por muito tempo, ele foi recriminado e discriminado por conta do seu histórico, porque ele basicamente começou com um desmatamento. Ele desmatou áreas para colocar floresta plantada. Mas não foi diferente com a agricultura, não foi diferente com a pecuária. Quando a gente começa a perceber de que a sociedade tem setores produtivos, setores educacionais, setores que mais voltados para a educação, você tem que buscar essa concertação. E o setor produtivo hoje de floresta é um setor fundamental dentro do processo da sociedade. O setor florestal cresceu muito nos últimos anos, é importante pensar isso. A certificação foi uma coisa fundamental, a vontade política também do processo como um todo melhorou, e os próprios empresários viram de que eles precisavam jogar uma madeira, de certa maneira, limpa no mercado, e que isso dava um certo... Eles ficavam afinados na orquestra, como a gente está falando.
O selo do FSC é um selo internacional, onde um grupo, né, com diversos representantes de ONGs, de governo, do setor privado, se juntaram para realmente reconhecer aquelas empresas que fazem o bom manejo florestal. A gente não consegue levar mudanças externas para dentro de uma empresa ou dentro de um setor. A gente tem que fazer o próprio setor sentir essa diferença e tomar atitudes. O manejo praticamente mudou quase tudo. Na parte de colheita, né, nós passamos a ter uma colheita de mais baixo impacto, optamos por tecnologias mais limpas. Na parte de silvicultura, a gente optou por atividades que não usam tantos químicos. Passamos a adotar uma recuperação ambiental com uma ideologia voltada mais a imitar a natureza, né? Nós possuímos módulos de restauração, onde a gente procura fazer com que a natureza acelere esse processo de recuperação. Toda essa água que está sendo aplicada nas mudas, nós reutilizamos com uma tubulação de retorno. Ou seja, essa água que infiltra no solo, que cai no dreno, ela volta para a piscina, com isso nós conseguimos economizar mais ou menos em torno de 30% de energia elétrica, diminuindo o tempo ligado das bombas de irrigação. Quando você fala em recurso natural, quando você fala em meio ambiente dentro de uma empresa, você acaba gerando uma economia. Uma economia de água, uma economia de luz. Quando você promove o teu colaborador interno, quando você dá uma oportunidade dele crescer dentro de casa, você compromete essa pessoa. Você faz com que ela vista a camisa da empresa e faça um trabalho melhor. Quanto mais afinado estiver o setor produtivo, o setor conservativo, o setor educacional, mais a gente vai se aproximar de um processo de melhorias ambientais, melhorias de padrão de vida,